Paciente de 30 anos de idade, com indicação de extração múltipla de arcada superior e arcada inferior. E aí, qual a dúvida? Realmente meu plano de tratamento está correto? Existe alguma probabilidade de outro tipo de terapia para manutenção do elemento dentário? Quando extrair e quando manter o elemento dentário? Essa é a nossa primeira pergunta. De acordo com a nova classificação das doenças e condições periodontais e periimplantares, do consenso da Academia Americana de Periodontia e da Federação Europeia de Periodontia, em 2017, foi feita uma grande modificação nos dois termos da periodontite crônica e periodontite agressiva, e agora se tornaram unicamente periodontite. Essa nova classificação coloca em estágios a periodontite. Esse novo sistema de estadiamento e graduação da periodontite, ele está baseado na gravidade e na complexidade do manejo desse paciente. O estágio 1, que é o estágio inicial, é uma fronteira entre a gengivite e a periodontite e representa um estágio inicial de perda de inserção. Desenvolveram periodontite em resposta à persistência da inflamação gengival e à disbiose do biofilme. O estágio 2, que é a periodontite moderada, é representada por uma periodontite já estabelecida, com um manejo relativamente simples e a resposta ao tratamento é boa. Já o estágio 3 é um paciente com a periodontite grave, com potencial para perda dentária adicional. Então, danos significativos com presença de lesões profundas e cujo manejo é complicado. A presença de defeitos ósseos profundos e envolvimento de furca. Apesar da possibilidade de perda dentária, a função mastigatória ainda está preservada e o tratamento da periodontite não requer reabilitação completa da função. Já no estágio 4, a periodontite ainda é grave, porém com potencial de perda da dentição, que é esse, então, o caso que encontramos hoje, sobre o paciente com 30 anos de idade, com reabsorção óssea até o terço apical em todos os elementos dentários. São danos, então, consideráveis ao suporte periodontal, com lesões periodontais profundas, história de múltiplas perdas dentárias, hipermobilidade dentária, devido ao trauma oclusal secundário e as sequelas de perdas dentárias. Isso se traduz em perda da função mastigatória. Esse paciente, por exemplo, ainda não entrou nesse colapso oclusal em relação a perdas múltiplas, porque ele ainda não perdeu nenhum elemento dentário. Porém, a função mastigatória dele está extremamente comprometida pela questão da hipermobilidade em todos os elementos dentários. O tratamento requer, sim, a estabilização e a restauração da função mastigatória. Portanto, esse sistema de estadiamento e graduação da periodontite está baseado na gravidade, como a gente falou, e também na complexidade do manejo. Esse é um ponto extremamente importante para a gente entender a participação da periodontite, não só no momento de raspagem, mas na parte em que se tem uma necessidade de restabelecer a função mastigatória desses pacientes. A nossa primeira pergunta foi: quando extrair e quando manter o elemento dentário? Nesse caso desse paciente, ele tem reabsorção óssea até o terço apical de todos os elementos dentários. Realmente é um paciente que se tem, sim, uma indicação para a extração completa desses elementos dentários, se enquadrando, então, nesse sistema de classificação como um paciente com periodontite grave, com possibilidade de perda de todas as duas arcadas. Agora partimos para a segunda pergunta. Qual o melhor momento das extrações e qual o melhor momento para restabelecer a função mastigatória desse paciente com implantes? Quais são as possibilidades de reabilitação desse paciente? Para isso, vamos pedir ajuda do professor Lucas. Lucas, nesse caso desse paciente que vai ser feita a extração completa de todos os elementos dentários, quais são as possíveis formas de reabilitação para esse paciente? Tanto em relação à parte biológica, quanto em relação à parte financeira. Quais seriam as possibilidades de plano de tratamento que você faz a indicação? Olá, Zé, tudo bem? Respondendo a sua pergunta. Primeiro ponto, eu acho que é importante controlar que o paciente tem uma doença periodontal e a gente sabe que isso tem relação também com doenças periimplantares, né? Então tem que ver qual seria a melhor estratégia de intervenção. Se fazer as extrações e depois a reabilitação com implantes ou fazer simultâneo após um tratamento, né? A gente tem que observar esses pontos. Mas do ponto de vista reabilitador, considerando que é um paciente jovem, que a princípio tem uma boa disponibilidade óssea, lógico que a gente precisa ver uma tomografia, né? Para ver tridimensionalmente essa disponibilidade. Eu acho que a melhor coisa seria realmente fazer um planejamento reverso digital. O paciente tem dentes, né? A gente não consegue fazer prova de dentes diferentes, mas um planejamento virtual sim nos permitiria fazer isso, né? Então, no ambiente de um software, a gente planejar a melhor posição de implantes. A gente tem a opção clássica, né, de um protocolo, então 4 a 5 implantes inferiores,
e 6 implantes superiores para próteses fixas, mas eu acho que a implantodontia pode oferecer mais, até para um paciente que ele tem ainda as estruturas dos tecidos, né? Lógico que a gente está fazendo uma avaliação sem as fotografias que são fundamentais para a gente decidir, né, os parâmetros estéticos. Mas, se possível, eu acho que o melhor seria fazer próteses fixas de 3 elementos, né? Então, por exemplo, de central para canino e de pré-molar para molar, e dessa forma o paciente vai ter uma prótese tipo 1 de Misch, que é aquela que tem dentes de tamanho regular, né? Não tem dentes mais alongados, e tem as gengivas naturais do paciente. Além disso, o paciente tem próteses segmentadas, o que facilita a higienização e também a manutenção, porque se o paciente, porventura, ao longo do tempo, o paciente jovem, precisar repor alguma dessas peças, ele precisa mexer somente naquela parte que foi feita a remoção. A gente consegue fazer um bom condicionamento dos tecidos, é um tratamento um pouco mais complexo, envolve uma quantidade maior de implantes, porque vão ser 8 implantes, mas seria a minha primeira alternativa de tratamento, né? Se a gente pensar em redução de custos, a gente poderia ir para outras alternativas, mas fazer uma protocolo metaloplástica, né, que seria o mais acessível para esse caso, pensando em implantes e não numa prótese removível. O problema é que seria uma cirurgia com mutiladora, porque tem que fazer uma quantidade de osteoplastia e remoção dos tecidos em excesso muito grande. Então, a primeira alternativa que eu consideraria seria essa. E esse paciente está apto a receber os implantes dentários para sua reabilitação? Se ele tiver uma boa condição de higiene oral e conseguir manter isso a longo prazo, sim, ele está apto nesse primeiro ponto. Vamos passo a passo para o plano de tratamento. A primeira parte realmente será fazer a adequação de meio para que seja submetido, então, às extrações. Esse tecido gengival, esse tecido periodontal, ele precisa estar em estado saudável, estado clínico, que seja um tecido resistente para a posterior manipulação desse tecido. Portanto, inicialmente vamos fazer a adequação de meio com a raspagem supra e subgengival para que esse tecido ganhe novamente uma textura firme de saúde. Tendo o paciente esse bom controle e manutenção da higiene oral, ele voltará para sua reavaliação. Nessa reavaliação são observadas as características clínicas desse tecido, se apresenta realmente em condições de ser submetido a um processo cirúrgico com manipulação de tecido gengival. Resumindo, a cirurgia só pode ser realizada quando o paciente tem um ótimo controle de placa e o tecido gengival já se apresenta saudável. Dependendo do biotipo gengival, do fenótipo gengival desse paciente, ele pode apresentar múltiplas retrações gengivais. Esses são fatores que vão levar a complicações no pós-operatório na hora de fazer, então, a reabilitação desse paciente. É extremamente importante a presença de gengiva queratinizada, de mucosa queratinizada, tanto em volta dos dentes quanto em volta dos implantes. As retrações gengivais fazem com que as faixas de gengiva queratinizada estejam estreitas, necessitando, portanto, de um aumento dessa faixa de gengiva queratinizada para sua reabilitação. Podemos realizar esse aumento da faixa de gengiva queratinizada anteriormente à instalação dos implantes ou posteriormente. Vamos saber a opinião de alguns dos nossos especialistas em relação a esse tipo de procedimento. Qual a sua observação para o aumento do tecido queratinizado nas regiões em que essa faixa de gengiva queratinizada estão estreitas ou, após as extrações, essa mucosa queratinizada seja insuficiente para a instalação dos implantes, para a manutenção da saúde desses implantes? Olá, Gisele, tudo bom? Dentro dessas condições clínicas, onde o paciente não apresenta uma mucosa queratinizada suficientemente segura para um novo comportamento ao redor de um implante, eu faço duas possíveis estratégias. Se eu já tenho a mucosa queratinizada ali no mínimo de 2 milímetros, eu não tenho espessura, eu faço um enxerto de tecido conjuntivo. Por outro lado, se eu não tenho absolutamente nada de mucosa queratinizada ou uma faixa abaixo de 2 milímetros, eu faço um enxerto gengival livre e depois eu faço a instalação dos meus implantes, tá? De maneira que eu vou ter uma qualidade tecidual mais satisfatória para manter função, manter a saúde periimplantar por um longo prazo. Quais seriam essas possíveis técnicas para aumento dessa faixa de tecido queratinizado? Qual delas você prefere? E se isso pode acontecer antes, durante o momento ainda das extrações, ou após a cicatrização desse tecido, no momento da instalação dos implantes, ou mesmo após a instalação dos implantes? Lembrando sempre que as possibilidades que a gente tem de fazer esses procedimentos reconstrutivos do tecido mole são várias. Eu posso fazer no momento após a extração dos meus dentes, eu posso fazer após a reabertura dos meus implantes, ou eu posso fazer ainda com a fase de provisórios, tá? Esses são os 3 principais momentos em que eu normalmente adoto a estratégia de fazer a reconstrução da mucosa queratinizada.
tá bom? Pode até ser feita com a prótese final já instalada, mas aí você perde a oportunidade de provisionalizar, de construir um melhor perfil de emergência, tá bom? Um beijo. Após a reabilitação desse paciente com vários implantes, uma das perguntas que fica na nossa mente é: e agora? Quais são as possibilidades desse paciente desenvolver a mucosite periimplantar ou a periimplantite? As mucosites periimplantes possuem uma prevalência de até 50% dos casos. As periimplantites, elas possuem uma prevalência de 30% a 50% dos casos. Quais são os fatores de risco ou modificadores ou mesmo iatrogênicos para as periimplantites? Eles podem ser caracterizados por fatores que estão relacionados ao paciente, como, por exemplo, o histórico de periodontite grave, como é esse caso. Porém, temos uma grande observação, sem terapia periodontal de suporte. Esse é um fator de risco de fortes evidências. Porém, é extremamente importante observar isso, que é o paciente sem terapia de suporte periodontal. Nesse caso, então, o que devemos fazer? Realizar a manutenção desse paciente. Outros fatores de risco relacionados ao paciente é o paciente diabético, tabagista e que tenha feito radioterapia recente. O outro caso do paciente com fator de risco é o histórico, então, de higiene oral precária, que é o fator que a gente já começou conversando em relação a isso. É extremamente importante que esse paciente tenha um bom controle de placa para que, sim, ele esteja apto a receber os implantes. Nenhum cuidado de manutenção regular após a terapia dos implantes, isso realmente é um fator de risco enorme para o desenvolvimento da periimplantite. Um outro fator extremamente importante é em relação aos procedimentos terapêuticos de planejamento das próteses. É impressionante como realmente a gente encontra vários dos nossos pacientes que receberam próteses de reabilitação sobre implantes em que não existe a possibilidade de higienização. Esse é um grande fator de risco para o desenvolvimento da periimplantite. E continuamos com a observação a esses materiais de reabilitação. Componentes ou próteses restauradas que estejam frouxas, mal ajustadas ou fraturadas são alguns dos fatores de risco iatrogênicos, assim como corpo estranho, como excesso de cimento ou partículas de alimentos entre as próteses e os implantes. Portanto, a periodontia não termina na raspagem. Para classificarmos o paciente, é extremamente importante observarmos também qual será o seu desfecho em relação à função mastigatória. Qual é a complexidade dos procedimentos de restabelecer essa função mastigatória? Reabilitar esse paciente de qual forma? Posteriormente a isso, ainda temos a manutenção desses pacientes agora com tecido periimplantar. Faça a diferença para os seus pacientes. Faça periodontia. Não esqueça do tecido periodontal e do tecido periimplante.